gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é um vídeo bate-papo, um vídeo que eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre algo que o Senhor ministrou meu coração, na verdade me relembrou. E é uma coisa assim que nesse momento assim da maternidade, sabe, tem pesado muito. E eu quero muito compartilhar com vocês. Como vocês verem no título, né, eu já coloquei que eu quero falar sobre um dos maiores erros da gestação, da gravidez. E esse erro, gente, sem mais delongas, pra mim, é o erro da comparação. Quando eu descobri a minha gestação, obviamente veio informações de todos os lados. Esse foi um dos motivos pelo qual, logo de início, eu não contei sobre a minha gestação. Eu queria muito compartilhar, mas eu sentia que no meu coração, no meu psicológico, eu ainda não estava preparada para falar sobre isso de uma forma mais aberta. Então eu decidi respirar, entender o processo, entender o que estava acontecendo, quais são as coisas boas que poderiam vir, quais são as coisas ruins que poderiam vir também com isso. Então eu decidi preparar mesmo a minha alma, o meu espírito, porque eu sei, gente, que quando nós descobrimos, seja a gestação, quando nós vivemos algo novo que nós compartilhamos, a gente é bombardeado de informações, de energias boas, de energias ruins. E era um momento assim que eu queria me blindar um pouco mais disso, para entender, sabe, o processo e ser forte, porque eu sabia que viriam opiniões de todos os lados. E foi basicamente isso que aconteceu. Quando eu contei a minha gestação, eu estava com 3 meses, e aí na primeira semana eu fui bombardeada de informações, né? De pessoas queridas, que eu sei que querem muito o meu bem, que são a minha família, que são os meus amigos próximos, né? Que são as pessoas ali do meu dia a dia, pessoas da minha igreja. Então, assim, foi muito bom porque eu recebi muita informação que me ajudou muito, muita informação, assim, que eu pude filtrar, né? E ver o que era pra mim, o que não era. E também veio muitas informações desnecessárias, que era o que eu mais tinha medo, e por isso eu precisei me preparar para poder contar, porque como eu sou uma pessoa pública, aqui no canal principalmente, acho que no Instagram eu não sou tão pública assim, tá? Eu sou mais pública aqui, porque aqui eu considero mais um trabalho. Instagram pra mim é algo esporádico, que eu posto quando eu quero, que eu falo quando eu quero, não tem aquele negócio, eu tenho dias no cronograma para gravar e tal, não existe isso no meu Instagram. Então, assim, por ser uma pessoa pública, eu sabia que em algum momento eu ia precisar falar disso, porque tudo na minha vida começou a girar em torno da gestação da minha bebê. Então eu recebi muitas informações que foram muito boas, mas eu recebi informações também que foram muito desnecessárias. Por exemplo, teve pessoas que iam no meu direct, e isso é muito desnecessário, gente, não façam isso, porque isso é muito chato. As pessoas vinham no meu direct, eu nem sabia ainda o sexo do meu bebê, e falava assim, é menino. Aí mandava uma lista de nome. Aí falava, eu pensei em você coloque tal nome. E, gente, eu fiquei assim, eu achei aquilo um absurdo do absurdo. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, não é porque a pessoa, ela cria conteúdo, porque ela é uma pessoa pública que ela não vai tomar as próprias decisões dela. E eu não digo isso que as pessoas me diziam com carinho, não, tá? As pessoas, muitas pessoas vieram impor isso sobre mim. Tipo, você vai ter um menino e você tem que colocar tal nome. E eu fiquei assim, gente, como assim? Sabe, eu fiquei assim, eu fiz, meu Deus, ainda bem que eu tirei esse tempo pra pensar, pra, né, saber como eu ia contar, preparar minha alma, meu espírito mesmo pra isso, porque existem muitas pessoas que são sem noção, gente, sem noção. A verdade é essa, a verdade nua e crua, mas é uma verdade, é que muitas pessoas são sem noção. Então, gente, o que aconteceu? Eu vivi essa fase, né? Eu sempre recebia muitas informações e, obviamente, das pessoas que eram queridas, que eu sabia que queriam o meu bem, até pessoas que não eram tão próximas, mas a gente sente, a gente sabe quando a pessoa quer o seu bem, quando a pessoa não quer. Eu recebia aquela informação, eu filtrava, tinha coisas que realmente eram muito interessantes, páginas que seguidoras mandavam para eu acompanhar, acompanha essa página que é muito legal, acompanha esse trabalho, acompanha aqui esse canal e tal, e, gente, muita coisa boa mesmo. Muito obrigada por todo mundo que, né, me acompanha no Instagram, me acompanha aqui também, e de alguma forma positiva somou aí pra minha gestação, me trazendo boas informações. Teve uma fase que eu comecei a viver, que foi no segundo trimestre, né, eu tô concluindo o segundo trimestre, agora eu tô indo pro terceiro, em que
vou dar um exemplo que foi assim, foi o exemplo pra mim. Eu precisava fazer aquele exame da glicose, sabe? Que você toma aquele xaropinho. Quando minha mãe teve bebê recentemente, quando a minha mãe fez esse exame, minha mãe ficou horrorizada, porque a minha mãe teve uma gestação em que ela enjoou do início ao fim da gestação dela. Já a minha gestação, eu enjoei só até o 3º mês. Eu não enjoei a gestação toda. Minha mãe enjoou a gestação toda. Então, quando a minha mãe foi fazer esse exame do xarope, eu lembro claramente ela comentando comigo na época. Eu nem sabia que eu tava grávida ainda, né? Porque ela ainda estava grávida. Eu só engravidei depois, bem na semana que minha irmã nasceu, foi quando eu engravidei. E minha mãe falou assim, nossa, que exame horrível. Meu Deus, eu passei muito mal, foi muito ruim, não sei o quê. Comentando comigo, né? Tipo, a experiência que ela viveu. Mas assim, minha mãe foi tranquila. Quando ela descobriu que eu tava grávida, todos os processos assim que eu vivi, ela sempre me trouxe muita calmaria, sempre, sabe, ela sempre me trouxe muita paz, essa é a palavra. Ela não me apavorava com nada, ela sempre me alertava das coisas, mas me alertava em amor, né? E eu entendia que aquilo que ela estava me falando era algo em amor, era algo assim pra eu me alertar, algo que eu precisava fazer, que eu precisava ter um pouco mais de atenção para aquilo. Minha filha usa repelente, minha filha usa máscara e tal, não sei o que, porque as coisas estão assim, estão assadas. Então eu sabia que era o cuidado da minha mãe comigo. Então assim, quando eu fui fazer esse exame da glicose, eu lembrei logo da minha mãe, né? Porque a experiência dela foi ruim. E eu já fiquei com medo quando a médica passou esse exame pra mim, pra eu fazer. Eu fiquei, meu Deus do céu e tal. E aí eu caí na besteira de comentar nas minhas redes sociais, no Instagram no caso, de que eu iria fazer esse exame. Gente, o que eu recebi de pessoas dizendo, ai, é horrível. Você se prepare porque esse exame que, sabe, gente, as pessoas me apavorando, as mães me apavorando. E eu falei assim, e naquele momento, né, eu de fato fiquei como apavorada, tava todo mundo me apavorando, eu não tinha como ficar diferente disso. Então eu fiquei bem apavorada, fui fazer bem tensa, né, na noite do exame. Me senti mal, tive crise de ansiedade, foi horrível. Cheguei no hospital, aí quando chega no hospital, você faz a primeira coleta, eu até contei depois no meu Instagram como é que foi. Fiz a primeira coleta, ok, de sangue, né? Você faz, aí você espera 40 minutos a 1 hora pra tomar o bendito xarope. Gente, o xarope tem gosto de como é o nome, meu Deus? De um negócio que eu tomava na época em que eu malhava. Ele tem um gostinho de limão. E eu já fiz aquele exame também de intolerância à lactose. É um líquido bem doce com um azedinho assim de limão. Pra mim foi de boa. Lembrei, a minha creatina do treino era o mesmo gosto da minha creatina do treino. Exatamente, né? Só que do treino eu tomava só um copinho. E esse eu tive que tomar, acho que foi, eu não sei se foi 100 ml, 200 ml. Era uma garrafinha assim, eu não lembro. E aí eu fiquei, nossa, que negócio besta, sabe? Besta pra mim. Eu sei que pra muitas mães não foram, gente. Porque nessa fase que eu fiz esse exame, eu já não tava mais enjoada. Então, por não estar mais enjoada, pra mim foi tranquilo. Mas eu sei que para outras mães que estavam enjoadas, não foi tão tranquilo assim. No dia que eu fui fazer, tinha umas 5, 6 mães fazendo o mesmo exame que eu. E cada um teve uma reação diferente. Teve uma que sentou e dormiu, porque você toma o xarope, né? Você tá em jejum, você não pode comer. E aí você toma um xarope e aí você tem que esperar mais 2 horas para poder coletar o sangue de novo e depois você é liberada. Então uma mãe dormiu, a outra mãe ficou assistindo a TV lá no hospital. Teve uma outra que ficou lá fora o tempo todo salivando, acho que passando mal, né, de enjoo, e não podia comer porque tinha que coletar o sangue 2 horas depois. Então assim, cada uma teve uma reação. Mas, Andy, tem problema nisso? Tem problema em cada um ter uma reação, em ser diferente? Óbvio que não, gente. Claro que tem gente que vai passar mal e tem gente que vai ficar tranquila. Mas assim, o problema é a forma com que muitos levam a informação até você, sabe? Levam até você a informação de que você precisa, tipo assim, é como se você precisa passar por isso. Eu passei por isso, você também tem que passar por isso. Então, tipo assim, se você não passar pela mesma coisa que a pessoa passou, ela se ofende.
sabe? Infelizmente, sabe? Muitas mães não são unidas para isso, e isso é muito feio de se ver, de verdade. E aí o que aconteceu? Eu tive a minha experiência foi muito boa, eu fiquei muito tranquila. Denivan foi comigo, aí ele ficou tão apavorado com esse exame que Denivan ficou comigo o tempo todo, porque eu fiquei com muito medo, gente, muito medo, porque me colocaram muito medo. Minha mãe, que teve uma péssima experiência, chegou pra mim e falou assim: Benham, que ela me chama de Benham, né? Posso dizer que a sua experiência seja tranquila, vai de cada gestação. Na minha época eu tava muito enjoada, você não tá enjoada, então, tipo assim, vai ser tranquilo, sabe, me tranquilizando. Mas não, teve mães que me apavoraram, é horrível. Não, você vai ver, minha filha, agora é que você vai ver o negócio. E eu fiquei, gente, pra que isso? Tipo... Aí quando eu saí do hospital, né, mais tarde, assim, porque eu cheguei em casa morta de sono, porque eu não tinha dormido direito de noite, porque me apavoraram, eu fui falar no Instagram: gente, fiz o exame da glicose, olhe pra você que me apavorou, muito obrigada, eu não tive nada, não senti nada, foi ótimo, o xaropezinho tem gosto de xarope com limão, é um negócio bem docinho, pior se fosse aqueles amargos que nem de pirona, aí é que o negócio ia ser feio. Então assim, tranquilo, gente, vão tranquilas. E aí no meu Instagram, nesse dia, que já tem, sei lá, 1 mês e meio mais ou menos que eu fiz esse exame, eu falei: gente, não caiam no erro da comparação. Primeiro, mães que já foram mães, que são mães, né? Tenha empatia com quem ainda não foi, sabe? Tenha cuidado com as coisas que você fala. O jeito que você compara a sua gestação com quem ainda tá vivendo a gestação, porque isso apavora. A gente tá numa fase que a gente tá cheio de hormônio, a gente fica muito sensível, então é muito complicado, sabe? E assim, gente, eu falei nesse dia sobre o erro da comparação, né? Que pra mim é um dos piores erros da gestação, é o erro da comparação. Por quê? Porque as pessoas, elas são pessoas singulares, sabe? Você é uma pessoa singular, eu sou uma pessoa singular. O que quer dizer isso, Índio? Que somos pessoas únicas, somos pessoas diferentes. O nosso processo vai ser diferente. Pode ter mães que tenham ali um processo muito parecido, mas acreditem, um processo de gestação nunca vai ser exatamente igual ao outro. Tem mães que têm o primeiro filho, a gestação é de uma forma, no segundo filho, a gestação já é completamente diferente. Entendeu? Então, assim, tem gestações que são mais tranquilas, tem umas que são um pouco mais conturbadas, tem outras que são medianas. Vai da gestação de cada um, gente. Então, a gente, nós que somos mães, nós que estamos gestantes, nós precisamos entender que um dos maiores erros que nós podemos cometer é nos compararmos. Nos compararmos com quem já foi mãe, nos compararmos com quem teve filho e o parto foi perfeito, ou foi um parto horrível, nos compararmos com mães que tiveram na gestação uma barriguinha pequenininha e aí quando o bebê nasceu não teve diferença nenhuma, a barriga voltou logo para o lugar, nos compararmos com mães que não tiveram estrias, nos compararmos com mães que tiveram estrias. Então assim, cada uma pessoa é singular e há um erro muito grande nisso, como eu estava falando agora no meu Instagram, sobre nós nos compararmos, porque uma vez eu li que quando nós nos comparamos com o outro, é como se nós estivéssemos, não, nós estamos ofendendo a Deus. E eu dei um exemplo, vou dar esse exemplo aqui também. Por exemplo, digamos que eu vou relatar algo que eu vivi, duas coisas que eu vivi. Uma crise de autoimagem que eu tive logo depois que eu casei, eu acho, em que eu me comparava muito, o meu cabelo, o meu corpo, eu não estava satisfeita, e eu me comparava com outras mulheres, obviamente eram mulheres lindas, maravilhosas, não que eu não seja, porque hoje eu entendo o meu valor, mas naquela época eu não entendia. E assim, gente, eu me comparava demais com outras pessoas, me comparava assim a ponto de aquilo me adoecer. E o Senhor naquela época falou muito forte ao meu coração, de que aquilo era como se aquilo fosse uma ofensa a Ele, porque Ele me fez de uma forma única, Ele me fez com tanto amor, sabe? Eu sou uma obra-prima do Senhor, então assim, eu não posso ficar me comparando com outras pessoas. Eu não posso comparar o meu processo também. Vou dar um exemplo aqui de processo para vocês que eu vivi. O meu marido, ele tem quase 10 anos de evangelho, Denivan. E eu tenho 4 anos. Eu acho que eu vou fazer 5 anos agora em maio.
Quando eu casei com o Denivan já estava num nível espiritual, no nível da palavra, mais ativo do que eu nas coisas da igreja, que eu olhava assim e aquilo me dava uma crise. Eu levei várias vezes essas questões para terapia. Aquilo me dava uma crise, gente, de ansiedade, de quem eu sou, o que eu tô fazendo, eu faço tudo errado, eu não sou boa o suficiente. Por quê? Porque eu comparava a caminhada do meu marido, que já tem 10 anos no evangelho, com a minha, que na época tinha 3 anos. Então, assim, um erro que era totalmente desnecessário, gente. Mas que eu precisei passar por isso para poder entender, porque na época eu não entendi, obviamente, né? Então, assim, eu me comparava muito com o Denivan, por exemplo, na célula. Denivan, ao meu ver, é um negócio engraçado, porque eu acho que ele prega muito bem, entendeu? Eu amo ver ele pregar, e já ele prefere me ver pregar. Ele diz que eu prego melhor que ele, só que nunca que eu enxergo isso, entendeu? Pra mim, ele sempre vai pregar melhor do que eu, e tá tudo bem, gente. Tipo, hoje eu não tenho problema com isso. Mas existia uma época que, assim, não, eu tenho que aprender a pregar no nível do meu marido. Sem contar também que as áreas, né, que nós gostamos de pregar são diferentes. Ele vai mais da área, assim, libertação, ele gosta muito de falar sobre coisas que eu não curto muito. Já eu gosto muito de alma, sabe? Cura na alma e tal. Então, assim, porque são coisas que eu vivi na minha vida, né? Eu vivi muitas coisas nesse âmbito, nesse sentido. Então, eu gosto muito de pregar nesse sentido. Então, assim, me comparei demais, gente. Me comparei e teve uma época que você falou assim, Índia, para! Tipo assim, o seu processo não é o de Deni, sabe? Vai existir um momento em que vai nivelar ali, e possa ser que nunca nivele totalmente, que o meu marido sempre esteja acima, e amém, gente, glória a Deus por isso, porque o processo dele não é o meu. O Senhor quis converter ele há 10 anos atrás, o Senhor quis me converter só há 5 anos agora. Então, assim, sabe, cada um vai ter o seu processo. Então, assim, a comparação é um erro e é uma ofensa a Deus. Seja na sua aparência física, você pode olhar pra você hoje e falar assim, mas eu não estou satisfeita, eu não queria ter nascido assim. Traduzindo, você está dizendo ao Senhor, eu não gostei do jeito que o Senhor me criou. Vocês percebem que é a mesma coisa, você consegue se imaginar falando isso pra Deus? Olha só o erro que a gente comete em pegar o que o Senhor fez, que é perfeito, que somos nós, cada um de nós, a nossa singularidade, a nossa individualidade, as nossas características, sabe? E é algo tão precioso, é algo assim, é tão precioso ser único, gente, é tão precioso ter a sua singularidade. Por que que a gente se compara tanto? Por que que a gente cai nesse erro, sabe? E a gente não percebe que a gente está ofendendo ao Senhor. Nós não percebemos que isso surte como uma ofensa a Deus. Isso é nos processos também, porque a gente olha para o outro e a gente fala assim, cara, por quê? Por que que o outro já tá tão evoluído e eu tô tão aqui ainda? Mas será que o processo que o outro viveu, você já viveu? Será que o processo, aquilo que você precisava aprender, entender, você já viveu? Então não nos compare, gente, não se compare, porque você é único para o Senhor, o seu processo é único para Deus e você precisa viver o seu processo, porque quando você olha para o lado, quando você cai no erro da comparação de olhar para o lado, para a situação do outro, você acaba deixando de viver aquilo que você precisa viver no seu processo para crescer, aprender, evoluir e fechar aquele ciclo. Como eu falei agora também lá no meu Instagram, estava comentando com as pessoas, é que a gente, nós fechamos, nós não é o Senhor não, muitas vezes nós estamos fechando portas porque nós estamos caindo no erro da comparação, nós estamos olhando muito para os lados, ao invés de olhar para frente, em vez de olhar ali para Deus e entender o seu processo, o seu momento. Então não se compare, não compare a sua vida, não compare o seu corpo, não compare a sua fisionomia, não compare você com os outros, não compare a sua vida. Viva o seu processo, dê valor ao seu processo, foque no seu processo e não caia nesse erro de comparar. E eu digo isso também para mães, né? Mamãe, você que me acompanha, você que vai ser mãe também, não caia no erro de querer fazer o que o outro está fazendo. Entenda no Senhor qual é o seu processo. Quais são as decisões que você precisa tomar. Porque na internet hoje a gente acha muitas coisas. Gente, eu
recebo às vezes algumas mensagens, poxa, Angel, fala de tal coisa da maternidade. Eu falo, gente, sabe por que eu não vou falar? Porque eu não tenho autoridade para falar sobre isso. Eu não me formei nisso. Eu não estudei para isso. Eu sou mãe de primeira viagem. O que eu posso é compartilhar a minha experiência e deixando muito claro que é a minha experiência, mas eu não posso chegar para as pessoas e impor o que as pessoas têm que fazer. Falar assim, ó, eu fiz dessa forma, você precisa fazer dessa forma. Eu posso até chegar, gente, e falar assim, ó, olha, gente, aconteceu tal situação comigo. Poxa, aconteceu tal situação e eu fiz dessa forma aqui. Se for conveniente para você, fica a dica. A dica, gente, mas não quer dizer que a pessoa precisa seguir a minha dica. Por exemplo, eu recebi muito direct de qual produto eu estava usando para evitar as estrias. Eu compartilhei, mas em momento algum eu falei, gente, usem esse produto. Você tem que usar esse produto. Não. É o produto que eu estou usando, estou aqui te dando uma dica, mas você não precisa seguir a minha dica. Se você tem outro produto que é mais caro, que é mais barato, porque fulano me falou e tal, não sei o quê, você precisa tomar as suas próprias decisões. As pessoas querem se comparar e automaticamente tomar decisões com base em comparações que elas veem. E isso é um erro muito grave, inclusive na sua gestação. Quando seu filho nasceu, seu filho vai ser único, ele vai ser um ser singular. Então não dá para você comparar a criação de fulano ou cicrano para criar o seu filho. O que você pode é muitas coisas pegar como inspiração, assim como eu pego, tem coisas assim que eu falo, poxa, isso aqui é muito legal, isso aqui eu vou tentar fazer com meu filho, porque eu acho legal, mas nem tudo eu acho legal. Tem uma pessoa que eu acompanho no YouTube que, assim, pra mim ela é referência de criação de filho, né? Ela vai ter o segundo filho agora. E eu gostei muito da forma que ela criou a primeira filha dela. E assim, muitas coisas eu e Denivan, a gente sentou, a gente conversou e falou, poxa, isso aqui seria legal. Isso aqui seria legal trazer, né, pra nossa criação, da nossa filha, agregaria muito valor e tal. Mas assim, gente, não comparando, sabe? Muitas coisas você pode olhar para o outro e falar assim, poxa, isso aqui é legal, isso aqui eu vou tentar fazer isso aqui. Mas não criar aquilo como estilo de vida, tipo assim, eu olhar pra essa youtuber que eu tô comentando com vocês e falar, nossa, a criação da filha dela é perfeita, a filha dela é perfeita, e a minha filha também vai ser assim, e eu preciso criar minha filha assim, é uma necessidade. Não, gente, não é assim que funcionam as coisas. Então, a comparação, ela nos cega, nos adoece, e é algo que nós precisamos ter muito cuidado, principalmente agora, nessa época, para quem tá vivendo a gestação, porque é algo que você vai olhar pro outro e às vezes, gente, como acontece com a maioria das pessoas que criam conteúdo, e não é por mal, eu acho que é mais uma forma de se blindar. As pessoas falam assim, mas essa pessoa não tá mostrando a realidade. Um dos temas aqui, se vocês pararem para pesquisar no YouTube, um dos temas mais procurados aqui no YouTube, sabe qual é? Mãe cansada. Vocês acreditam nisso? É um dos temas mais procurados, que as pessoas olham e falam assim, nossa, isso aqui, eu quero ver a realidade. Não, eu quero ver a mãe sofrendo, eu quero ver o bebê chorando. Infelizmente tem mães que trazem isso pra cá, o que eu acho um absurdo, entendeu? Você expor seu filho dessa forma. Eu acho que há situações e situações, mas assim, tem mães que parece que se aproveitam disso, sabe? Pra gerar conteúdo, ter mais visualização. Eu acho isso muito chato. Mas é a minha opinião. Se a sua opinião é diferente, se você age dessa forma, fique em paz, minha irmã, meu irmão. É uma decisão de vocês. Eu, particularmente, não gosto. O que eu prefiro? Aconteceu uma situação, depois que aconteceu a situação, que passou, eu posso até vir aqui, gente, compartilhar. Gente, aconteceu isso comigo. E aí, por conta disso, eu tomei tal atitude e achei essa solução. Possa ser que sirva pra alguém, possa ser que não sirva. Então, assim, às vezes as pessoas falam, mas aquela mãe, o novo termo agora, né, ela romantiza demais. Não é questão do romantizar, gente. Eu acho que é a questão do proteger, sabe? De proteger o filho. Nem tudo a gente precisa ficar mostrando aqui pra vocês. Mesmo a gente tendo uma vida mais aberta, porque a gente mostra pra vocês o nosso dia a dia, em vlogs, uma vida real e tal. Mas o fato de amenizar, de algumas coisas, não significa que a gente não tá sendo real, sabe? Então a gente precisa dosar muito isso. E às vezes você vê uma coisa aqui na internet, tipo mães perfeitas com corpos perfeitos e tal, mas você não sabe por trás daquilo o que foi que a mãe passou pra poder chegar
no que ela tá hoje, por exemplo, o corpo. Eu, particularmente, eu quero muito, eu não vou me aprofundar nisso aqui, mas eu já estou começando a mudar minha mentalidade em questão da alimentação, né? Na gestação já mudou bastante. E eu quero melhorar mais ainda, quero incluir atividades físicas no meu dia a dia, porque eu quero dar o meu melhor como mãe e como mulher e como esposa pro meu marido. Então, assim, eu sinto essa necessidade, né, de voltar a ser mais ativa em atividades físicas e é algo que eu vou compartilhar futuramente com vocês. Mas se a sua realidade for diferente da minha, gente, não se compare. Tenha empatia com você mesmo, porque quando a gente se compara com o outro, é como se a gente não tivesse empatia com nós mesmos, com o nosso processo, com o nosso corpo, sabe? Então, assim, e tenha empatia por você mesma também. Eu recebi muitos relatos de mães tentantes, de mulheres tentantes, que ainda não conseguiram engravidar. E uma das coisas que eu percebi é que elas se comparam muito. Mesmo ouvindo, eu gravei um vídeo aqui falando por que o Senhor não me deixou engravidar há um tempo atrás e por que Ele permitiu agora. Foi um tema assim, muito, não vou dizer um tema polêmico, mas foi um tema que atraiu muitas mães. E eu recebi muitos testemunhos, tanto lá pelo Instagram quanto aqui no YouTube, das mães falando pra mim de como foi esse processo pra elas, e muitas falavam algumas coisas que eu sentia que elas estavam se comparando. E eu falei, cara, elas estão se comparando, tipo, elas não entenderam, né, que o que eu compartilhei foi o meu processo, que pode acabar acarretando em ser o processo de outras, né, em que o Senhor pegue aquilo que eu falei, aquilo que eu testemunhei e venha transformar a mente de outras. Mas tudo existe um tempo, então pode ser que algumas que me escutaram hoje já estejam grávidas, tenham entendido o processo que elas estão vivendo, e tem outras que ainda estão no caminho. Então eu ouvi muitas testemunhos de mães se comparando. Eu falei, nossa, elas continuam se comparando e isso é muito ruim para elas, sabe? Se comparar, a gente pode entender o processo uma da outra, mas entendendo que cada um vai ter o seu processo. Então é isso, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre isso, sobre a comparação, abrir um pouquinho o meu coração sobre coisas que eu já passei em relação à comparação, erros que eu cometi em relação a isso. Isso não quer dizer que eu estou isenta disso, que eu não vou mais me comparar, muito pelo contrário. É uma luta entre a carne e o espírito todos os dias, então pode ter certeza que todo dia eu sempre estou me comparando com alguma coisa, mas ali eu estou sempre colocando aquilo no meu coração de que eu preciso não me comparar, né, que o meu processo é único, seja na gestação, seja com o meu corpo agora. É uma fase bem complicada, porque vem depois do pós-parto, e a gente vê muitas mães que assim que tiveram um bebê, o corpo já volta ao normal, o de outras demora mais para voltar. Então, assim, é algo que a gente tem que preparar muito o nosso psicológico, e muito mais que o nosso psicológico, gente, preparar o nosso espírito, sabe? Preparar o nosso espírito mesmo, estar com a nossa mente em Deus, com o nosso coração em Deus, porque é uma fase difícil, mas é uma fase que vai passar, é uma fase que Deus está conosco e a gente precisa estar ciente disso. Então eu espero que isso que eu tenho falado sobre comparação tenha te ajudado ou te confortado em algum sentido da sua vida, não só da gestação, mas de qualquer outra área, seja profissional, seja do seu trabalho, seja no físico, seja no espiritual, não importa a área, né? Em todas as áreas nós podemos cometer o erro de nos compararmos. Então, que você seja confortado com essa palavra, que você seja confortado com essa mensagem de que você não deve se comparar. Não se compare, porque quando você está se comparando, você está dizendo ao Senhor que você não está satisfeito com aquilo que Ele fez, que é você, com aquilo que Ele fez, que é o seu processo. Então não caia nesse erro de se comparar, entenda o seu processo, se agarre com amor, tenha empatia com você mesmo e viva a sua vida. E é isso que eu queria conversar com vocês hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui pra mim nos comentários, eu quero ouvir o testemunho de vocês, eu gosto muito. Uma das coisas que eu mais gosto de ver aqui nos comentários no canal é testemunho, gente, eu amo, eu respondo cada um com muito amor, com muito carinho, e isso faz com que eu veja que todo o meu trabalho aqui, ele tem sentido, ele tem propósito. Então eu fico muito feliz quando vocês comentam, quando vocês compartilham um pouco do coração de vocês comigo, assim como eu sempre tô compartilhando aqui também, tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Aqui é um canal que temos vlog, nós temos
várias coisas, né, aleatórias, e uma delas também é isso de poder falar coisas que eu tenho no meu coração, compartilhar com vocês, muitas vezes para ministrar o seu coração, muitas vezes para edificar a sua vida. E é isso, gente. Sem mais delongas, deixa um like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau!